Eu quero chamar esse rapaz elegante, Rafael Paes. Tudo bem, meu querido? Eu tô bem, Toninho. E você, como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Mas o que é o burburinho novo lá de Matinhos? O que tem esse município que a gente tanto gosta, né, do povo, né? Tanto é que a TV desenvolve lá o Projeto Verão há 15 anos, a gente tem o maior carinho por Matinhos, mas nós não podemos concordar com certas coisas que acontecem por lá, né, Rafa? Tony, assim como acontece lá em Matinhos, acontece em Paranaguá, em Guaratuba, em Morretes, enfim, seja qual for a cidade que tem problema e que está na nossa cobertura, aqui na nossa abrangência de cobertura, a gente tem que trazer para a população o que está acontecendo, né? Lá em Matinhos é um caso de uma licitação, Tony, para a limpeza da cidade. Eu estive lá nos últimos dias, uma licitação que eles já tentaram fazer, a prefeitura tentou fazer por 2 vezes e não conseguiu, até que nessa última teve a intervenção do Tribunal de Contas do Estado, do conselheiro Maurício Requião, para você ver o tamanho da situação, porque se chegou nele e ele interviu naquele pregão, porque não estava tudo certo, né? Não tem dado muito certo nada quase lá, né? Tá meio complicado, né? Tá meio complicado. Você fez algum trabalho, um VT, alguma coisa? Fiz uma matéria, Tony. É o seguinte, então, a Prefeitura de Matinhos, como a gente estava falando aqui no estúdio com o Tony, está enfrentando dificuldades aí para fazer uma licitação que deveria ser simples, que é de limpeza urbana. Por 2 vezes já, então, como eu disse, nos últimos meses o município tentou emplacar aí o processo, mas ainda não conseguiu. Na última tentativa, que foi no mês passado, o Tribunal de Contas do Estado interviu, portanto, por causa de suspeitas de irregularidades no processo. O pregão de número 36 de 2025 era para ter acontecido no dia 29 de maio, às 9 da manhã, em Matinhos, mas foi interrompido horas antes, depois de um pedido de suspensão da licitação feito ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, por uma das empresas participantes. O conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva, então, pediu explicações à Prefeitura de Matinhos e intimou o órgão acerca das irregularidades apontadas. Isso aconteceu 2 dias antes da data marcada para o pregão acontecer. A Prefeitura não respondeu ao tribunal, assim como ignorou todos os questionamentos judiciais feitos por órgãos de fiscalização como o Ministério Público e até mesmo de empresas que concorriam pelo serviço. Sem responder ninguém, o município então decidiu tirar da rua, ou seja, não formalizar a licitação nos moldes em que estava e a suspendeu, horas antes, de forma estranha e repentina. O pregão em questão era para acontecer na modalidade menor preço, ou seja, ganhava quem apresentasse o menor valor para prestar o serviço. O valor máximo previsto para o contrato estava em R$10 milhões, 259.152 mais 32 centavos. O objetivo era contratar uma empresa que prestasse serviços de limpeza urbana como varrição, catação, capina, pintura de guias e sarjetas em vias públicas e manutenção em geral. Serviços de responsabilidade da Prefeitura de Matinhos. Uma das empresas que participava do processo identificou irregularidades nele e cerca de 15 dias antes da licitação pediu uma cópia do processo, mas não foi atendida pela Prefeitura. Foi constatado que o edital não cumpria exigências mínimas legais, como a qualificação técnica dos participantes, comprovada pelo CREA, também quanto à qualificação fiscal e trabalhista dos interessados, algo que está previsto na nova Lei de Licitações e Contratos, também quanto à qualificação econômica financeira que não foi apontada, entre outras situações como a não exigência do balanço patrimonial, com demonstração de resultados de exercício e demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais das empresas. Outro problema apontado, ainda no processo, foi que a formação do preço estimado para os serviços não estaria amparada na legalidade, já que não teria havido cotação de valores para isso.
O grande questionamento que se faz com relação a esse pregão é por que a Prefeitura de Matinhos não exigiu os requisitos citados e previstos em lei das empresas participantes e somente o menor preço entre elas. É que trabalhar com requisito apenas do valor mais barato pode excluir da concorrência empresas sérias e que prestam um serviço de qualidade. Além disso, pode excluir empresas que possuem certificação ambiental com inovações tecnológicas. O então edital também não incluiu a exigência da licença de operação ambiental, que é expedida pelo Instituto Água e Terra, o IAT. Mais que isso, o documento não sinalizava a depreciação anual dos veículos que seriam colocados para os serviços, já que é preciso indicar a alteração da idade limite deles para 4 anos de vida útil. Segundo especialistas em serviços públicos, contratar uma empresa sem esses critérios pode resultar em falhas nos trabalhos. Neste caso, uma cidade mais suja por não ter uma limpeza urbana bem feita. E isso não beneficia os moradores daquela cidade, tampouco os comerciantes, que podem ver os turistas ir embora por não se sentir bem em estar em uma cidade com problemas básicos de limpeza urbana. Enquanto o impasse desta licitação não termina, a Prefeitura de Matinhos precisou fazer um aditivo no contrato do serviço que está vigente, prorrogando ele e pagando a mais por isso. Este aditivo foi assinado no dia 8 de abril, com o valor atualizado em cerca de 1,8 milhão de reais. E este aditivo vence no dia 8 de julho. Até lá, uma nova licitação, de acordo com o que prevê o Tribunal de Contas e a nova lei de licitações, deve acontecer em Matinhos. Tá aí, né, Tony? A gente vê aí com essa reportagem que foi um processo licitatório feito, para a gente falar bem no português, nas coxas. Porque tem uma série ali de situações que a licitação, o documento, o pregão eletrônico deveria exigir das empresas que não exigiu, abrindo a porta para que qualquer empresa pudesse participar, sem ter aquelas obrigações perante ali o município, como a gente citou na reportagem, né? Além disso, a gente vê ali a falta de cuidado realmente, porque se você pretende cuidar de uma cidade, você se candidatou a prefeito, venceu uma eleição e está à frente do município. Então, você tem que levar em consideração todos os critérios ali que realmente são necessários para você cuidar daquela cidade. E a questão do lixo é uma das primordiais, principalmente se tratando de Matinhos, que é uma cidade bem turística, sem falar dos moradores, né? Porque todo mundo merece morar num lugar bem limpo, bem tratado. E quando você faz uma licitação como esta, sem exigir aqueles critérios ali, você não está colocando em primeiro plano nada disso. E tanto tudo isso é verdade, Tony, que o Tribunal de Contas, o Ministério Público pediram explicações antes da data da licitação acontecer para a Prefeitura. E a Prefeitura simplesmente ignorou esses pedidos desses órgãos, assim como ignorou também o pedido de vistas do documento, do processo licitatório de empresas que estavam participando daquele certame e que queriam entender melhor o que estava acontecendo ali. Não houve isso. A Prefeitura não liberou essa documentação, assim como também não deu explicações para o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza situações como a das licitações. Simplesmente, horas antes do dia da licitação acontecer, tirou da rua, que é o termo popular que se usa nesse processo, ou seja, suspendeu a licitação sem dar maiores explicações, o que causa a situação muita estranheza, né, Tony? Porque se tem algo errado e a Prefeitura tem o que explicar, responderia ao Tribunal de Contas, responderia ao Ministério Público, entregaria documentos para as empresas que estavam participando daquele certame, mas não fez nada disso, simplesmente tirou ali a licitação da rua, Tony. Pois é, daí quem assume, o município está há 6 meses só criticando o que saiu, né? Se sabia que tinha tantos problemas assim, por que assumiu, por que concorreu, né, para ficar apontando problemas do ex-prefeito e não resolver absolutamente nada? E aí você contrata um criminoso para fazer fake news, para falar bobagem, para agredir a imprensa, não é? Só que hoje em dia você veja que rapidamente os caras que estão por trás são identificados. O cara criou uma página ali,
criticando a imprensa, falando mal da gente. Eu estou no pacote, muito obrigado, agradeço. Eu fico feliz também, né? Porque eu estou sempre em evidência, né? Mas a gente sabe de onde partiu, quem mandou e também a tua folha corrida com a polícia, que não é das pequenas, né? Cidadão aí da tal página. E só um parênteses, Tony, isso é uma coisa tão mesquinha, né? Isso é tão pequeno, isso é tão antigo. A TVCI é um órgão sério de imprensa. A gente apura tudo aquilo que a gente fala, que a gente traz para o ar aqui. E aí, quando as pessoas trabalham dessa forma tão antiga, tão arcaica, para tentar prejudicar a imagem de uma empresa, pô, isso não é legal, até porque não vai para frente. Como o Tony acabou de falar, é facilmente detectado. A gente vê que é um órgão frio de imprensa, ou seja, que não tem credibilidade nenhuma para falar e mostrar aquilo que está fazendo. Agora, o que a TVCI faz, sim, tem fundamento, que é como essa matéria que a gente trouxe da licitação. Exatamente. O cidadão em questão aí, da página, ele tem um nome tão sujo, o rabo dele é tão sujo, que nem contrato ele pode assinar, ele não pode assumir cargos nenhum, porque ele tem BO grande. Normalmente são assim, esses caras que ficam por trás dessas páginas aí, né? Mas é isso. A gente espera que os problemas comecem a ser resolvidos na cidade de Matinhos, que não são poucos. Essas lives, essas coisas todas que a gente tem vendo não levam a cidade a lugar nenhum. É uma troca de denúncias, de acusações, e até agora não foi feito absolutamente nada de efetivo para o município de Matinhos. É verdade, Tony. A TVCI vem acompanhando, vocês que acompanham também aqui o nosso trabalho, têm visto que denúncias a gente vem trazendo quase que toda semana, porque elas existem. O Tony falou muito bem agora há pouco. Não adianta você assumir uma prefeitura, ficar falando da gestão anterior, apontando problemas, se você não olha para o seu próprio pé. Porque você está criando problemas aqui também, a partir do momento, por exemplo, que você tenta fazer uma licitação como essa, com várias, fios soltos. Qualquer empresa ali poderia participar. Talvez uma empresa de comunicação, que não tem nada a ver com isso, mas o cara tem lá um CNPJ, pode ir lá, de repente, participar dessa concorrência. Porque, de fato, ali eles não estavam exigindo tudo o que foi mencionado ali na reportagem. E daí, sim, a empresa que assume acaba não se responsabilizando também por um serviço de qualidade que deveria prestar para aquela cidade, porque é a obrigação do prefeito. Quando vai cuidar da educação, cuidar bem. Cuidar da segurança pública, cuidar bem. Cuidar da saúde, fazer bem também. E, da mesma forma, a limpeza de uma cidade. Então, a gente vem acompanhando, Tony, esses casos todos, e com relação a essa licitação em específica, que é a da varrição, a gente acredita que agora, depois do conselheiro do Tribunal de Contas, Maurício Requião de Mello e Silva, ter intervido, que venha um processo agora realmente como deve ser feito para escolher uma empresa realmente de qualidade para prestar esse serviço lá na cidade. Muito bem. Obrigado, Rafael. Valeu, reportagem Toninho. Completa. 18 horas, espero todo mundo, hein? No litoral. Estamos aqui. O quê? Ligadaço. E a gente só... Quero dizer uma coisa também para concluir. Não adianta colocar o povo de Matinhos contra a TVCI, como o papai faz de vez em quando. Não adianta. E a gente tem uma história com Matinhos. Nós temos uma história com o litoral do Paraná. Essa empresa aqui é do litoral do Paraná. A gente defende o litoral com toda a vontade, né, do mundo. Então, ninguém vai... Não é um picareta qualquer, com uma página qualquer, que vai... mudar essa história, não vai. A gente quer só esclarecer as coisas. Poderia ter ficado em casa jogando dominó, se é só para fazer o que está fazendo aí, né? Desculpe.